nós estarmos aqui. Então, hoje é o nosso último dia desse período. Está aberto para perguntas e respostas daquilo que nós não entendíamos, que gostaríamos de perguntar hoje. É importante. Não deixe de não perguntar o que gostaria que nós comentássemos para esse encerramento. E Lia? tem uma questão que está acontecendo comigo já faz bastante tempo, mais uns 5 anos por aí, e que eu fico tentando descobrir quem que é, o que é e por que é. Eu sempre faço oração à noite e tem alguém que vem e faz massagem nos meus pés. Faz massagem. Do primeiro eu até achava que podia ser o gato que subia lá, de tanto que é forte. Mas eu fiquei um dia com o celular várias vezes, né? E acendi, não tinha ninguém. E continua. Assim, o dia que eu tô cansada, faz aquela massagem, dá a impressão que é alguma coisa pequena, assim, sabe? Eu tenho a impressão que pode ser um elementar, alguma coisa assim, porque são bem pequenos e faz massagem dos pés, faz assim atrás na batata da perna, quando tá doído. Como que sabe que tá doído, né? Mas eu não sei, eu queria ver quem que era. Eu queria saber quem que era. Por que que vem assim? Eu nunca pedi para fazer massagem. Mas eu tinha assim um problema que quando eu fico muito cansada, desde que eu trabalhava, né, fica muito em pé, enfermeira, e a sola do meu pé fica quente quando eu vou deitar. Fica quente, pode estar fazendo frio, ela esquenta, chega a queimar. Então eu já fiz vários exames, não deu nada. E aí de 2000 para cá, por aí, começou esse tratamento que eu não sei de onde vem, eu sei que é espiritual, porque eu já tentei pegar de qualquer jeito e não vi, mas só que eu não posso, se eu começar a me mexer, ele para de fazer. Aí se eu ficar quietinha de novo, mas faz por uns 10 minutos. Para mim é muito tempo assim, né? Eu acho que é muito tempo, porque é bastante tempo. Assim eu fico bem quietinha e eles começam a fazer. Era essa a minha questão. Só você pode solucionar perguntando ao seu anjo guardião quem é essa sua equipe de trabalho, se eles podem orientar, identificar-se, quer dizer, quem vai pedir que ele se identifique ou o seu protetor fale alguma coisa para você. Então, você pergunta ao seu protetor, a um espírito familiar, a alguém ou que dirige os elementares, que ele possa te passar, mas você percebe que é um zelo por você, é um cuidado, te amam, te respeitam. Quer dizer, eles estão fazendo a massagem e você não pode se mexer porque significa que você pediu para parar. Então, mas eles têm tempo, então eles têm horário, tudo certinho. Então, é uma colocação bastante interessante e você deve ter merecimento para que isso seja feito, ok? Ok, obrigada, Araci. Araci, Sheila. Oi. Então, nessa linha da Lia, quando eu deito, não são todas as vezes, mas é geralmente do lado esquerdo, eu fico toda arrepiada, assim, da cabeça aos pés. Chego a sentir tipo um fluido. Sabe quando chega alguém perto de você, assim, fica? Falei, ai, meu Deus do céu, quem será? Um amor do passado? Quem será? Quem será? Eu tenho sempre, e é com frequência, não é esporádico. Será que é fluido, é aproximação, é o quê? Um amor? O que seria? Olha, Sheila, se for um amor, esse seu amor não é muito perfeito, não. Porque tudo o que eu estudei ainda está em pesquisa, não posso te confirmar de uma forma assim positiva, porque eu estou estudando. Mas tudo o que eu li até agora como pesquisa, quando nós recebemos uma influência do lado esquerdo, não é uma influência tão positiva quanto do lado direito. E se for um amor Uhum. seu, ele não é tão bonzinho, tão amorosinho, entendeu? Então, se eu Sim. fosse você, eu convidava seu lado esquerdo para ele estudar, se preparar, bota ele numa Aham. coluna,
põe ele para aprender, porque vai que você tem que nascer com o seu lado esquerdo, e eu diria que está na hora de você fazer ele virar gente, antes Uhum, dele nascer, e ainda sim. vai querer estar com você. Então, põe ele para aprender, certo? Se O fosse que do você direito, acha da minha ok. ideia? Hã? Acho ótimo. Acho ótimo. Ok, É, conversa com ele, pode tá, conversar, ok? É tá muito ok. interessante. Boa Eu noite. gostaria de saber, tem uma participante do grupo e ela fala que a mediunidade dela foi fechada, que ela tinha um trabalho, ela trabalhava com um grupo de pessoas numa casa espírita e quando encerrou esse grupo, que a dirigente fechou a mediunidade de todo mundo. Ela vai, ela consegue doutrinar, ela faz direitinho, mas ela não fala que hora que a gente fala para sentir, ela não consegue sentir nada, nem a presença do protetor. E ela diz que antes ela tinha essa sensação, mas ela fala que ela sente que está fechada. Eu já tentei ajudar, não sei, já pedi, né, se estava fechado, para abrir, para fazer, peço para ela, pedi para os protetores, mas não estamos tendo êxito. O que nós poderíamos fazer? Olha, todo fechamento de mediunidade se coloca naquele médium um determinado espírito. Fechamento coloca um espírito que ali fica, não se comunica, não faz nada, mas também não deixa outro se comunicar. Uma espécie de um entrave. Ele recebeu um comando para ali ficar. Pode ser de qualquer ordem, esse espírito. Desde as ordens inferiores, o que ela dirigente colocou para dar esse impedimento. Então, isso é normal, as benzedeiras, quando as mães levam as crianças para benzer, para não ver os espíritos, essa é a técnica usada de antigamente até hoje. Pode haver outras técnicas superiores a essa, essa é uma mais simples, a mais simples. As outras que são usadas com metais, que põem uma espécie de uma placa na pessoa para ela não receber de qualquer metal, que vai dar um impedimento. Já é uma técnica um pouco mais avançada, que vai usar os reinos minerais para causar o impedimento. Eu acharia interessante que você evocasse esse espírito que está fazendo o impedimento, ou o mandante que fez, até a própria dirigente. Vai pedir à dirigente que libere ela, porque ela deu uma ordem e essa ordem pode ser tirada. Como nós somos pessoas educadas, então você deve pedir a essa dirigente mentalmente, quer dizer, respeitando a hierarquia dela, mas que ela libere o médium. Se isso não acontecer, aí você vai entrar com a hierarquia moral sua de dirigente e vai pedir a retirada e para solver esse pedido. Então, você vai falar de dirigente para dirigente. Dirigente para dirigente. Então, eu vou dar uma adentro aqui de Araci. Quando nós temos um fechamento em qualquer outra linha de força, por qualquer outro médium, em qualquer outra linha de força, e que há esse impedimento do dirigente de qualquer linha de força, não vou dar nome, mas vocês me entenderam, de toda uma escala. Você, de primeira mão, vai conversar com ele espiritualmente, pedir ao anjo guardião, a equipe de trabalho daquele local, que libere esse médium, que libere, que autorize a libertação. Se caso, por maldade, ou por vingança, ou por ódio, ou porque não quer que aquela pessoa cresça, ou quer ficar na dependência, quer que venha sempre pedir, é uma espécie de maldadezinha do dirigente. Então, sempre deve intervir a lei moral. Aí o médium vai lá e fala: olha, eu estou pedindo
que você retire. Espero que você retire já, porque eu posso intervir. A gente tem que ser educada e, ao mesmo tempo, firme e rígida no nosso pedido, Rosana. Tá ok? Dessa forma de dissolver placa, se tivesse algum chip, eu já trabalhei com isso. Mas de receber o espírito, não. Às vezes vou tentar, para ver se coisa. E também entrar na coisa e pedir a permissão para ver se consegue. Isso. Às vezes Chama também o isso é uma espírito. dificuldade do médio. Eu já falei para ela. Quando fechou esse trabalho que vocês tinham, esse grupo, não sei, às vezes não sei. A pessoa ia fechar a mediunidade, todo mundo diz que todo grupo não trabalha mais. Não Pode. consegue. Isso é possível. Olha, nas nossas casas espíritas, principalmente os espíritas que eles fazem por ignorância, eles falam assim, ó, aqui no nosso centro ninguém vai receber espírito. Na hora do passe, não está autorizado a receber espírito. Pronto, ninguém mais daquela bendita casa espírita recebe, porque é uma ordem do dirigente. Ele deu uma ordem e a ordem será cumprida, embora ele é responsável por ter fechado a mediunidade. Porque se você lembra de antigamente, eu não sei, sou eu que sou velha aqui, antigamente, quando as pessoas iam tomar passe, elas recebiam na Câmara de Passe. As pessoas recebiam seus espíritos, recebiam sofredores. E aí inventaram essa moda que não podia mais receber nas câmaras de passe e que não era mais para receber nas aulas de estudo. Enfim, foi autorização do dirigente. Só que ele é responsável pelo impedimento, vai responder na ética divina o seu comportamento como dirigente. Não haverá saída para ele, porque jamais nenhum médium no mundo pode impedir o crescimento e a evolução da mediunidade, porque é o crescimento de cada ser. Então, mas sempre ainda vai prevalecer a moral do outro dirigente. Agora, sermos educados é uma coisa, tá? E tomarmos medida de segurança é outra também. Certo, Rosana? Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Pode Sim. falar, Beatriz. Mas, ó, Araci, eu tenho sonhado bastante com duas pessoas já falecidas. Uma há 19 anos e a outra há 16 anos. E eles estão aqui por perto, cuidando da casa que era deles. E eu me questiono assim, mas por que vocês estão aqui se vocês já faleceram? Eles eram muito próximos. O último sonho agora me deixou bastante intrigada. Como que eu posso proceder nesse caso? Eu me questiono, será que eles não fizeram a passagem? Ou eles estão aqui por perto para levar alguém próximo também? Ou seja, um filho. Olha, primeiro, se eles estão lá na sua casa ou na região, é porque lhe foi permitido. Qual é a nossa postura de médium? A evocação e perguntar por que eles estão ali, qual é o objetivo do seu retorno, o que é que eles estão precisando. Então, somente um diálogo com esses espíritos, um diálogo mental, Como eles já vêm no sonho, já estão comunicando com você. Toda vez que um médium sonha com determinado espírito, bom ou mal, parente, inimigo, o espírito já está tentando comunicar. Nosso sonho já é uma libertação, nós já estamos perispiritualmente numa condição de melhor visão. Então, você deve perguntar o que eles querem, o que eles precisam. E, às vezes, muitos casos, os espíritos voltam para pedir oportunidade de trabalho. Então, vamos colocar assim, eles já foram socorridos, já foram amparados, tá? O que o espírito retorna para pedir para um médium? Oportunidade de trabalhar. Então, todos nós, médios espíritas, temos esse legado e responsabilidade de
dá aos espíritos oportunidade de trabalho, assim como são as nossas colônias espirituais, assim como professores, mestres, educadores, seja qual a profissão daquele espírito, ele tem que trabalhar, ele precisa fazer boas horas para dar continuidade ao seu trabalho. Então, nós médios devemos nos ocupar de auxiliar os espíritos também no trabalho. Então, esses espíritos considerados familiares ou amigos, eles vêm para um trabalho, vêm auxiliar aquela família, vêm orientar as crianças, vêm zelar por aquele lar, como pai, mães, tios, avós, irmãos. Então, somente podemos entender qual a sua ocupação quando nós o questionamos. Então, eu diria para você, Beatriz, perguntar para eles: você frequenta algum centro, algum lugar? Você tem a sua mediunidade desenvolvida ou você tem só esse aprimoramento de percepção? Não, eu só tenho esse aprimoramento de percepção. Eu afastei da casa espírita pós-pandemia. Então, você vai fazer uma prece, pedir autorização a Deus, aos grandes mestres, ao seu anjo guardião, para que esse espírito se comunique com você. Então, nós temos que fazer um pedido anterior. Não dá para a gente chegar assim, abrir um trabalho e eu já quero falar com o espírito, a não ser que nós tenhamos uma reunião já íntima para uma reunião mediúnica. Mas no caso do espírito, nós temos que dar um recado. E esse espírito, então, pode aparecer, pode levar alguns dias, uns 15 dias, mas ele vem para dar a resposta. Então, há um período em que o espírito é orientado pelos protetores para que ele dê resposta ao nosso pedido. Então, isso existe no livro Céu e Inferno das Comunicações dos Espíritos, onde essas evocações, em que o espírito é evocado, ele aparece depois de 15 dias, algumas horas depois, não tem um horário específico. O espírito vai se comunicar assim que ele tiver autorização. Nesse que eu observei, Beatriz, são espíritos bons, porque senão você ia ficar muito desgastada. Quando nós temos um contato com os espíritos doentes, enfermos ou malignos, vamos dizer, nós retornamos extremamente cansadas. Nós voltamos com muita dor no corpo, quer dizer, dormimos bem, acordamos com um fluido ruim, onde nós estivemos, com quem nós conversamos, aonde nós estivemos. Aí o médium vai ter que orar, pedir a limpeza psíquica dele, retirar todo esse fluido, quer da atmosfera da sua casa, quer o seu retorno perispírito, do pretéreo, corpo físico, local, ambiente, do quarto, enfim. O médium vai ter que higienizar a sua casa, como higienizar a ele também. Consegui te responder, Beatriz, está tudo certo? Conseguiu, elucidou bem. Então, o melhor a fazer nesse momento é fazer primeiro a higienização e depois pedir a autorização para esse contato mais direto, assim eu posso dizer. Isso. Tá. A comunicação com os espíritos é mental. É mental. Nós falamos com os espíritos com a mente. Porque a hora que nós morrermos, nós vamos falar com a mente. Não temos essa voz articulada, é a mente. Então, eles vão falar de uma maneira mental o que eles querem, e nós teremos que falar novamente de uma maneira mental, ok? Sem equívoco nenhum, sem nenhum medo de errar. Mais Sim. alguma pergunta? Não, por hora é essa. Obrigada. Ok. Adorei a resposta. Este grupo que nós temos, esse grupo de quarto ciclo, que nós vamos continuar o nosso trabalho de aulas para aqueles que querem dar entrada nesse grupo também.
Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo, de primeira mão, é nós aprendermos a socorrer a nossa casa. Quando um médium aprende a socorrer a sua própria casa, tirar os seus inimigos, adversários, contrários, espíritos que perturbam as crianças, a casa, o trabalho, e você então começa a ter uma experiência de manutenção da sua casa, manutenção do seu trabalho, já consegue viajar com calma, a sua casa você já controla, depois de muita visita, depois de muita perturbação, depois de reuniões, de herança e de tudo mais, você já consegue manter um equilíbrio na sua casa. Então, quando o médium ele chega nesta fase, ele está com uma boa preparação técnica. Então, para ele agora vai um crescimento maior. Se nós temos uma casa espírita que nós frequentamos, então nós temos acesso a esse trabalho. Mas se nós estivermos distantes, longe de uma casa espírita, nós devemos abrir o evangelho no lar. Termos um dia marcado do nosso evangelho no lar, para que nós possamos, então, termos maior contato com o nosso anjo guardião. Então, quando um médium, ele cresce, que ele tem esse controle da sua casa está organizada, está bonitinha, ele controla o sistema, ele deve abrir o evangelho no lar, para que os seus protetores possam falar, orientar, esclarecer a família. Então, esta é uma fase de crescimento e aprimoramento, aonde os espíritos benfeitores podem orientar a nós e orientar a família. Mas aí o médium já tem um controle de toda a sua casa, de toda a sua envergadura de trabalho. Então, nós temos ali um trabalho familiar, particular, íntimo, para o crescimento do médium. Quando você passar por tudo isso, e seu aprendizado, sua experiência, aí você vai e pode ser um dirigente de um trabalho. Como assim? Para dirigir uma evangelização infantil, o médium tem que estar preparado. Porque se você vai falar, vou fazer evangelização infantil para 6, 7, 8, 10 crianças, meu grupo é pequenininho. Só que essas crianças trazem a perturbação dos lares, trazem seus inimigos, seus adversários, contrário do cristianismo, traz os espíritos desordeiros, desocupados e assim por diante. Então, o médium que ele pensa que evangelização infantil é a coisa mais simples, não. Ele tem que estar preparado para a envergadura do recolhimento de todas as entidades da abertura da evangelização, com o seu guia, seu protetor, toda a equipe de trabalho dele, todo o seu sistema de defesa para a retirada de todos os espíritos que possam perturbar aquelas crianças. Porque senão, o médium vai falar, vai dar historinha que as crianças nem vão ouvir, porque estarão perturbadas, desequilibradas, e a mãe quer que eles aprendam a ser bom, justo e correto. E esquece que as crianças estão envolvidas com seus obsessores, adversários, espíritos inimigos. Então, o médium que faz a evangelização infantil, ele tem que ter todo esse preparo técnico da sua sala de aula. Presta atenção do que eu estou falando, porque senão vai fechar a evangelização, as crianças não vão mais, porque as crianças vão sair dali com mal-estar, não vão querer voltar, porque estou falando de filhos de espírita,
Porque senão as pessoas fazem aquela evangelização lá no fim do mundo, e aí leva sopa, leva comida, as crianças estão com fome, e elas vão mesmo para lá para comer. Pouco quer saber, porque nunca ninguém fez uma pesquisa, e aquelas crianças que nós demos aula lá na periferia, será que eles compreenderam? Houve uma pesquisa? Porque espiritismo é uma pesquisa. Será que eles só foram lá para comer o sanduíche, o pão, o doce, que nós levamos anos e anos a fios? Houve uma melhora? Como ficaram essas crianças com 10 anos, 15, 16, 21? É isso que tem que entender. Porque a evangelização, você está evangelizando a alma. Você está falando para o espírito. Você não está falando para o corpo físico. Então, a visão espiritual é totalmente diferenciada. E a mesma forma fica para um dirigente. Um dirigente que ele tem aí 8 pessoas para ele dirigir, de um trabalho mediúnico, ele tem que ter estrutura para isso. Estrutura. Toda a sua equipe de trabalho, a equipe da casa espírita, porque ele terá que retirar todos os espíritos que ali invadirem a propriedade do centro espírita. Ele é responsável pela invasão da propriedade do centro espírita. Então, médium dirigente tem que ter todo um conhecimento técnico com a equipe de trabalho, com a equipe de guarda, com a equipe de retaguarda, com os orientadores, com o anjo guardião de todos os médiuns, da equipe do médium. É preciso uma integração. Integração. Por que é que os espíritas pouco fazem pesquisa, mas deveriam fazer? Espírita precisa aprender a pesquisar. Por que os espíritas vão um determinado tempo e não vão mais? Porque o dirigente, ele esquece de perguntar para ele como ele ficou, como ele saiu. Abre, faz um Pai Nosso de abertura, faz um Pai Nosso de fechamento, e o médium que fica reveria. Então, ele vai uma vez, ele sai de lá acabado, arrebentado, aí ele volta na outra semana para ver se ele melhora, ele não melhora, volta a terceira, a quarta, ele desiste. Mas vai desistir mesmo. Senão tem que ser uma guerreira, tipo Araci, que volta, porque ela é uma pesquisadora e ela não liga, até achar uma solução para aquele problema. Caso contrário, 99% das pessoas que vão ao centro espírita, elas não voltam mais. Por quê? Porque ela não se sentiu bem. Porque ela saiu do centro pior do que ela chegou. Então, a técnica, eu estou falando para vocês, se nós quisermos um espiritismo produtivo. Produtivo. Porque aqui eu estou dando aula para vocês, mas eu estou com toda a minha equipe de trabalho. Eu conto com a equipe de vocês, mas eu confio na minha equipe de trabalho, na minha postura de dar aula. Porque se eu abro um trabalho, mesmo online, eu tenho um ataque do mesmo tamanho. Quer que eu esteja num centro espírita, quer que eu esteja fazendo uma palestra, quer que eu esteja dando aula, quer aonde eu estiver. A minha equipe de trabalho tem que estar a posto, porque eu preciso de defesa. Aonde eu estiver para me dar aula, para me falar, para me conversar, eu não posso entrar de peito aberto. Eu estou falando isso porque antigamente nós acreditávamos, e acho que até acredita, que quando a gente vai no centro espírita, a casa espírita tem defesa, a casa espírita está cheia de espírito bondoso. Mas a casa espírita funciona
na cabeça do dirigente. Na cabeça do dirigente. Se o dirigente quer fazer um trabalho de cura, haverá um trabalho de cura. Se o dirigente quer dar aula, haverá aula. Se o dirigente quiser desenvolver a mediunidade, ele vai desenvolver a mediunidade. Porque quando uma casa espírita ela é aberta, ela tem um protocolo que ela vai atender dos espíritos protetores daquela casa. Qual é o objetivo daquele médium fundador? Fazer isso, 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 isso. Então, a casa espírita ela tem uma fundação, uma responsabilidade. Por essa razão, nenhum médium precisa da casa espírita do outro. Médium tem que respeitar a casa espírita, respeitar o seu dirigente. Não adianta o médium achar que ele vai chegar numa casa espírita e ele vai ser melhor e vai mudar a casa espírita. Não faça isso. Não faça isso. Porque aquele dirigente fundou aquela casa para aquele objetivo e aquele objetivo será feito. Agora, os médiuns alinhados com o objetivo podem evoluir esse projeto. Mas quando alguém orgulhoso, vaidoso, pretensioso, metido e achar que ele pode ser melhor do que aquele fundador ou a pessoa que criou aquele núcleo, ele vai fechar a casa espírita. Porque não lhe será outorgado o direito de continuidade. Porque é um invasor. É um invasor. Ele cobiça o espaço do outro. E nós somos colaboradores. Você deve colaborar de todas as formas possíveis, em qualquer lugar, em qualquer casa espírita, do jeito que você quiser. Da forma com que teu coração quiser. Nós podemos trabalhar em muitos e muitos e muitos lugares. O que nós temos que entender é esse respeito que nós devemos ter pela casa espírita. Estou falando isso porque se uma casa ela é kardeciana, o seu fundador fundou ela para que ela fosse uma casa de uma origem espírita, quando chega alguém de uma linha de Umbanda e quer tirar daquele dirigente aquela fundação e colocar um outro trabalho em cima daquela casa, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, eu estou dizendo para vocês aqui que respeitem. Respeitem o fundador. Respeite o seu trabalho. Porque se você for nessa casa espírita, lhe será dado e outorgado o direito de retornar a ser casa espírita novamente. E se você for um bendito de um terreiro e quiser transformá-lo em centro espírita kardecista, você está errado. Porque a base daquela fundação foi daquela forma. Então, vocês precisam entender, crescer, respeitar. Porque quando um fundador, uma pessoa daquele núcleo, ela confia naquele médium, ela vai dar para aquele médium e vai outorgar o direito de continuidade daquele trabalho. Esse médium será chamado para compor aquele legado. Eu digo, o médium pode evoluir. Ele pode evoluir. Mas toda vez que mudar a direção de uma casa espírita, ele pode fechar pela inveja, pelo ciúme, pela maldade, porque ele quer aquele núcleo,
E ele esparrama aquele grupo de médium dali para que ele seja o dirigente da casa espírita. E se vocês observar, ela vai fechar. Ela vai fechar pela experiência técnica que eu tenho. Porque os protetores daquela casa não vão aceitar esse tipo de invasão. Porque no momento em que se abre uma casa espírita, um trabalho particular, íntimo, ele tem uma direção. E tem espíritos superiores que o dirigem. Então, nós temos que tomar cuidado para não sermos ladrão, nem invasores, e muito menos sem terra de centro espírita. É isso mesmo que eu estou falando. Eu sou Araci mesmo. Eu que estou falando. E não tenho medo de falar isso que eu estou falando. Porque eu conheço de pertinho a invasão das propriedades espíritas. Conheço de pertinho quando as pessoas de má fé, com segundas intenções, querem as propriedades espíritas. Então, trabalhem, cresçam nos centros espíritas, sejam dignos de serem outorgados para o trabalho, porque qualquer dirigente, ele conhece a nobreza de caráter dos seus companheiros de trabalho. E ele não vai confiar, porque é simpático a doutrina. Uma pessoa simpática à doutrina, ela não é espírita. Araci, Não é espírita, não tem como ser. Ela discorda da base doutrinária. Então, uma pessoa simpática à doutrina vai querer fazer sopa, vai querer fazer coisa que não tem nada a ver com o espiritismo, porque ela não entende. Quando nós falamos de espírita compreende que nós estamos trabalhando para a educação da alma. Da alma. Esse é o nosso objetivo. Educar as almas que vierem até nós. Isso que é importante. É o que nós devemos fazer. Beatriz pode perguntar. Araci, diante da sua fala, e quando uma casa ela começa com a base espírita e ao longo do seu desenvolvimento se torna uma casa universalista. Então, na segunda nós temos o estudo mediúnico, na terça nós temos Umbanda, na quarta nós temos o xamanismo, na quinta nós temos outras técnicas, a cromoterapia. Isso também eu respeito e eu vou me adequando a cada uma dessas linhas de trabalho. Olha, para você vai ser apenas uma pesquisa, porque essa visão universalista, ela não tem a base nossa, que é a reencarnação do espírito, por que precisa educar o espírito para reencarnar, a proposta da mediunidade, que é o médium que vem para crescer com a sua mediunidade, resolver os seus problemas. Porque quando nós educamos um médium, ele resolve o seu problema. E essas visões universalistas, elas são chamativas, mas não é a base doutrinária. Não é a base doutrinária. Porque quando você pega a doutrina pura e simples, o que nós vamos ensinar? A moral do médium. O médium precisa se moralizar para poder comandar a doutrina, comandar ali onde ele está. Então, se ele tiver uma ideia universalista, como que ele vai comandar a doutrina dos espíritos? Se ela tem uma base rígida, totalmente rígida. E é isso que nós precisamos ver. Agora, como pesquisa, Beatriz, é ótimo. Como pesquisa, você deve pesquisar. O que alcança, qual o objetivo, qual a melhora da reforma íntima, do crescimento, da técnica, da pessoa, se ela ama aquilo ali, como que ela está, ou se é apenas
uma... Então, eu vejo hoje que nós, espíritas, se nós tivéssemos seguido a base doutrinária, sem equívoco, nós teríamos feito o espiritismo muito maior do que ele está hoje. Muito maior, por nós não estarmos desenvolvendo a real doutrina. Porque quando você abre, o evangelho está lá, prece pelos médiuns, com abertura, um pedido, né, para você tirar o orgulho, Quem já leu aquelas preces vai entender isso que eu estou falando. Então, ali é base doutrinária. Aí você pega a Gênese, vai falar de fluidos, de corpo físico, de perispírito, dessa transmutação, está lá na Gênese, fluidos. Fluidos de todas as formas, quer dizer, o fluido que o médium recebe, que transforma, isso é doutrina. Você pega o céu e o inferno, está lá as comunicações. Quem já leu, está lá a comunicação dos bons espíritos, comunicação dos espíritos inferiores, comunicação dos espíritos criminosos, dos espíritos suicidas. Então, o que é a doutrina espírita? Doutrina espírita é você auxiliar os espíritos caídos, suicidas, criminosos, toda essa gama que precisa retornar à pátria espiritual para uma melhora reencarnatória. Isso é doutrina. A grandiosidade da doutrina espírita é a melhora dos espíritos para o retorno. É isso que nós aprendemos. Porque se vocês hoje não socorrerem os vossos espíritos, seus inimigos, seus adversários, seus contrários, pai, mãe, tio, avô, esses espíritos vão voltar para dentro da sua casa. Essa é a lei. Essa é a lei. Vai voltar. E vai voltar da forma que saiu daqui. Grosseiro, rude. E vai voltar para dentro da nossa casa de novo. Reencarnações e reencarnações. Como os espíritos que vêm daquelas religiões fundamentalistas, eu não tive tempo ainda, mas eu espero viver mais um pouquinho, precisa socorrer aqueles espíritos. Porque do jeito que morre, do jeito voltam apegados, como os bandidos, como os assassinos, como os hipócritas, como os falsários. Então, se esses espíritos não forem socorridos, nós não teremos a educação na Terra tão importante. Porque a gente vê, nossa, vem espíritos luminosos, há espíritos azuis, espíritos de todas as formas que vão vir. Gente, esses espíritos lutaram para chegar onde eles quiseram. Eles auto se reformaram, eles cresceram, evoluíram e construíram um mundo melhor. É isso que nós temos que entender. Eles não vão voltar para nossa casa, nossos filhos e netos e bisnetos, se vocês não socorrerem. Seu netinho, seu bisnetinho não vai voltar bonitinho se você não socorrer o seu parente que vai voltar na quarta reencarnação. É isso daí. Isso é espiritismo. Quando foge disso daí, é como pesquisa. Eu leio bastante, gosto de pesquisar. Eu acho importante pesquisar. Eu leio tudo isso. Mas algo que nós temos que fazer pela doutrina dos espíritos. Isso é muito importante. Espero que vocês tenham me entendido, compreendido tudo isso. Ninguém está no lugar errado como pesquisa. Eu sou pesquisadora e acho isso aí muito interessante. Mas quando chega na doutrina, a base é doutrina. Ok? Deus de bondade infinita, agradecemos pela oportunidade do estudo e pesquisa da mediunidade, pela Araci, pela Eli, pelos companheiros, pelo dia de hoje.
É o nosso encerramento. Só voltamos em julho. Gostaria de pedir que as equipes que trabalham no estudo, na pesquisa e na nossa orientação e proteção, que continuem nesse mês nos orientando, nos protegendo, nos ensinando, mesmo que a gente não esteja em aula, mas que possamos ter a intuição, a sabedoria nos estudos, no dia a dia, que a nossa equipe, nossos anjos, os nossos protetores, os nossos orientadores possam estar presentes dia a dia. Gostaria de pedir para abrir as nossas bacias, a bacia da regeneração, da redenção, da consolação, que a gente possa recolher todos os espíritos que hoje vieram assistir à aula, que nos acompanharam dos mercados, dos bancos, na rua, nos consultórios médicos, aqueles que vieram nos acompanhando, sabendo que poderiam ser auxiliados, esclarecidos e acordados, que possamos colocar esses espíritos nas nossas bacias da regeneração, da redenção, da consolação, que eles possam ser auxiliados conforme as suas necessidades, acordados, esclarecidos da condição atual. Pedimos a todas as equipes da Aeronáutica, da Marinha, do Exército, do Batalhão de Choque, possa fazer o recolhimento dos nossos lares, das nossas casas, nos nossos trabalhos também, possam recolher todos esses espíritos e que possam ser encaminhados diretamente nos parques de evangelização, aqueles que necessitam de hospitais, de maternidade, de pronto-socorro, que as equipes de cura, Dr. Augustinho, Zezinho, Dr. Bezerra de Menezes, possam fazer o auxílio desses espíritos que estão doentes, que estavam acamados, que estavam em desespero por um auxílio maior, que todos esses espíritos possam ser encaminhados com os maqueiros, com as ambulâncias, possam ser todos recolhidos e levados em tratamento, Senhor. Pedimos também aos nossos entes queridos que necessitam da cura, que eles possam passar também pelos médicos, fazer o seu tratamento durante o sono, o seu recolhimento, que eles possam ter a lucidez do seu tratamento, que é difícil, mas a gente sabe que Deus está presente no nosso dia a dia, que as equipes possam fazer esse socorro também. E pedimos a Deus que nos perdoe pelas nossas faltas, pelos nossos erros, porque ainda vamos cometer, não são poucos, mas estamos em aprendizado, sabemos das dificuldades que nós vamos encontrar, mas estamos aqui rogando a ajuda necessária, que a gente possa caminhar, não esmorecer, se cair, que a gente possa levantar e começar tudo de novo, porque o caminho é muito difícil e nós, por mais
esclarecimento que temos, é mais fácil recuar, parar e não dar continuidade nos nossos trabalhos, nos nossos estudos e, principalmente, auxiliar os nossos inimigos. Essa é a parte mais difícil do perdão. Gostaria de rogar sempre aos bons espíritos, aos espíritos superiores, que continuem iluminando nossos caminhos, caminhos dos nossos entes queridos, dos nossos trabalhos, e que possam afastar todo impedimento dos contrários à doutrina, principalmente nos nossos estudos e nos nossos trabalhos no centro também, que possamos ter força sempre e que todos esses inimigos da doutrina, inimigos familiares, inimigos do nosso trabalho, possam ser acordados, esclarecidos, que um dia possam fazer parte do nosso trabalho também. Vamos recolhendo todos esses espíritos que ainda ficaram. Peço às equipes que trabalham com o furacão possam passar nos nossos lares os nossos trabalhos, queimando e desintegrando todo esse fluido denso, pesado de ódio, de raiva, de mágoa, de maledicência. Que as equipes que trabalham com os elementares possam refazer toda a energização no nosso lar, no nosso trabalho nos centros, que nós possamos sempre ter um auxílio maior. Vamos fechando as nossas bacias da regeneração, da consolação, da redenção, que todo esse trabalho feito hoje possa continuar todos os dias, que nós possamos ter a clareza do nosso trabalho, da nossa luta, e que todos nós, do grupo, dos estudos, da nossa prece de dia a dia, que a gente possa sempre estar unidos. Sempre. Ninguém solta a mão de ninguém. Que assim, Deus, por mais um dia de oportunidade, gostaríamos de encerrar o nosso estudo, agradecendo a todas as equipes, em especial a Araci, a Eli, com tanta paciência, com todos nós, pelos estudos, pelas pesquisas, que os bons espíritos continuem iluminando as duas, para poder passar todo o ensinamento que nós necessitamos, ontem, hoje e sempre. O Templo Onipotente se fecha, desvinculando e desmaterializando qualquer vínculo com esse trabalho, que possamos retornar com muito amor, com muita paz e com muita luz. Que assim seja. Muito obrigada.